Agora, pessoal, vamos para o quinto e último tipo de força intermolecular que nós vamos estudar, que são as forças de dispersão de London. Esse tipo de força está presente em todas as moléculas, mas só que elas estão presentes, tipo assim, numa molécula polar. Existe força de dispersão de London? Existe, mas só que pode existir também o dipolo-dipolo. Pode existir também a ligação de hidrogênio, e essas forças são mais fortes do que a dispersão de London. Então, numa molécula polar, as forças de dispersão de London são desprezíveis. Elas são importantes quando nós estamos com moléculas apolares, tá? Porque em moléculas apolares só vai ter forças de dispersão de London. Então, aí vem a importância delas. É o tipo de força mais fraco que tem, tá? Então são as mais fáceis de serem rompidas, tá bom? Elas são decorrentes de distorções momentâneas de nuvem eletrônica das moléculas, tá? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vamos pegar a mesma molécula polar do vídeo anterior, cloro com cloro. E aqui eu vou ter outra molécula igual cloro com cloro. Então eu só tenho moléculas apolares. Vai sair daqui, ó, uma atração entre elas. Essa atração que são as forças de dispersão de London. Não tenho diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos de cloro na primeira molécula. A eletronegatividade é a mesma, então não tem nenhum cloro puxando os elétrons com mais força do que o outro cloro. Mas só que esses dois elétrons aqui, eles não ficam parados, eles ficam em constante movimento. Então pode acontecer num determinado instante deles estarem mais próximos de um determinado cloro, mas é uma coisa instantânea, tá? Quando acontece isso, nesse determinado instante, os dois elétrons estão mais próximos de um cloro, aquele cloro que está mais próximo dos elétrons ficam carregados parcialmente negativo e o outro fica carregado parcialmente positivo, tá? Isso vai induzir a outra molécula a se comportar da mesma maneira. Aí a parte parcial negativa de uma molécula atrai a parte parcial positiva da molécula, formando aí as forças de dispersão de London. Porém, essas cargas parciais aqui são muito pequenas. Então a força de atração dessas forças de dispersão de London são muito fracas. Então elas se rompem com facilidade. Então elas são as mais fracas. Antigamente, essa força de dispersão de London, ela chamava de dipolo instantâneo, porque num determinado instante a molécula pode ficar assim, com os elétrons mais próximos de um átomo do que do outro. Aí isso vai fazer com que pequenas cargas parciais sejam criadas na molécula, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Eu gostava mais desse nome, porque ele explica normalmente o que acontece, né? Uma molécula vai ter um dipolo instantaneamente e esse dipolo instantâneo vai induzir as moléculas vizinhas a se comportarem da mesma forma, possibilitando então a existência dessa atração, tá? Mas só que atualmente elas são chamadas de forças de dispersão de London, então assim iremos chamá-las. Um dos fatores que afeta a intensidade das forças de dispersão de London é a área superficial disponível para contato, tá? Quanto maior for a área superficial, mais intensa serão as forças de dispersão de London. Valendo lembrar aqui que nós vimos lá no slide anterior que esse tipo de força existe em moléculas apolares. Para facilitar nossas vidas, as moléculas apolares que nós vamos utilizar são os hidrocarbonetos. Então vamos pegar aqui dois hidrocarbonetos para a gente entender melhor o que esse item aqui está dizendo. Vamos supor que eu tenho duas moléculas de propano e eu tenho duas moléculas de hexano.
Beleza? Então, o que acontece? O hexano tem uma maior área superficial. Então, ele vai ter mais dispersões de London, uma molécula de hexano atraindo a outra molécula de hexano. Já na do propano, que tem uma área superficial menor, ela também vai ter forças de dispersão de London, mas só que numa menor quantidade. Tá? Então, consequentemente, para eu romper essas forças intermoleculares aqui, eu vou precisar de menos energia do que romper essas forças intermoleculares aqui, porque aqui elas estão em maior quantidade devido à maior área superficial disponível para contato. E para finalizar aqui a fala sobre as forças de dispersão de London, um outro fator que afeta a intensidade dessas forças. Quando átomos e moléculas aumentam de tamanho, mais fortes serão as forças de dispersão de London. A gente pode relacionar com o exemplo do slide anterior. Tá? As forças de dispersão de London aumentam à medida que a massa molecular aumenta. Então eu tenho aqui ó, o propano. Ele é C3H8. E o hexano, ele é C6H14. A massa molecular do hexano é maior do que a massa molecular do propano. Consequentemente, maior a massa molecular, maior vai ser a força de dispersão de London. Eu posso falar tanto em termo de massa molecular como de superfície de contato entre as moléculas. Tranquilo? Aqui nós finalizamos, né, todos os tipos de forças intermoleculares que nós vimos e vamos colocar aqui elas em ordem então, ó, de força, tá? Temos a íon dipolo, que é a mais forte de todas. Ela existe quando eu tenho um composto iônico misturado com uma molécula polar. Ela é a mais forte de todas. Depois vai vir a ligação de hidrogênio, que ela é encontrada em que tipo de substância? Em substâncias polares, tá? Que apresentem hidrogênios ligados a oxigênio, nitrogênio ou flúor. A terceira mais forte é a dipolo-dipolo, que ocorre em que tipo de substância? Em substâncias onde as suas moléculas são polares, sem hidrogênio ligado ao oxigênio, nitrogênio ou flúor, porque se tiver, vai ser ligação de hidrogênio. Aí depois vem dipolo induzido, é mais um tipo de força intermolecular que existe quando eu tenho uma mistura de substâncias, né? Então eu vou precisar de uma substância polar misturado com outra substância apolar, e a mais fraca de todas é a que nós acabamos de ver, que são as forças de dispersão de London, que existem em todos os tipos de moléculas, mas elas são importantes apenas nas moléculas apolares, porque em moléculas apolares elas são as únicas forças que existem. Tranquilo?